Um estudo do IBGE mostrando algo que a gente já sabia, e o importante aqui destacar não é que a gente já sabia. Pelo jeito a gente vai continuar sabendo, e isso parece que não vai parar de evoluir ou mudar da maneira como tem que ser mudado. O rendimento médio mensal dos brancos é praticamente o dobro do rendimento de negros, população composta por pretos e pardos. Essa distância aumentou no último ano. É o que mostra dados divulgados na segunda edição do estudo Desigualdades por Cor ou Raça, elaborado pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o rendimento médio domiciliar per capita dos brancos em 2021 foi de R$ 1.866 por mês, enquanto pretos e pardos tiveram um rendimento de 965. Pretos, 965, pardos tiveram um rendimento de R$ 945. Nós vamos conversar aqui com o professor Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. Professor, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês e com os ouvintes. O prazer é nosso, professor. A gente, observando os números, e a nossa herança foi de, durante muito tempo, utilizar negros e pardos, e negros no primeiro momento puramente vindos da África, e depois tudo o que aconteceu com o processo de mistura de raças aqui no Brasil, foi de uso dos negros como massa de trabalho, que não era remunerada, e depois foi mal remunerada, e a gente não conseguiu, ao longo desses 200 anos de independência do Brasil, e aí a gente vai falar de toda a carga anterior, desde o descobrimento do Brasil, conseguir colocar um patamar de igualdade. E o número do ano de 2021 mostra que essa distância não diminui, né, professor? Não, é verdade. São as elas do processo de formação histórica da sociedade brasileira que a gente não consegue reduzir, né? Então, nos últimos anos, né, esse tema vem sendo discutido no Brasil, no âmbito do poder público, algumas políticas elas acabaram até sendo implementadas, mas o que a gente percebe é que, de uma forma geral, esse quadro não avança, né? Não avança, muito pelo contrário, né? O ano de 2020, 2021, no qual nós tivemos um impacto significativo da pandemia, ele acentuou o quadro de desigualdade no que se refere à questão do mercado de trabalho, desemprego e também o rendimento, né? Principalmente a questão do rendimento. Professor, boa tarde. Vocês falavam sobre esse processo histórico e aí vem a pergunta, que é exatamente a respeito das causas, né? Ou seja, há o problema na educação, porque boa parte da população dos negros e pardos enfrenta obstáculos muito maiores dentro da escola para entrar numa faculdade, exatamente porque há uma dificuldade em muitas vezes se manter na escola por problemas econômicos, necessidade de trabalhar. E isso afeta também brancos pobres, não é? Que têm a mesma dificuldade. E aí talvez haja a questão da proporcionalidade, cuja causa está exatamente nesse processo histórico. Acaba a escravidão e não há uma integração ao mercado, à organização social. Eles ficam à margem, inclusive habitando à margem, como a gente vê até hoje, reproduções disso que foi feito ali no final do século XIX, começo do século XX, com os negros. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Agora, a causa primordial dessa desigualdade de salário, de renda e, portanto, de oportunidades, e que também, talvez como decorrência também do que acontece no processo educacional, não é, na verdade, a maneira histórica como o Brasil trata os pobres, independentemente se brancos, negros ou pardos. O problema não está nas barreiras que são colocadas para o crescimento social, econômico dos pobres no Brasil? Bom, é muito prazer, Zaidan. É uma ótima questão que você coloca. Acho que essa é uma questão central que sempre é levantada quando a gente trata da questão racial no Brasil. Nós temos dois elementos. Tem o processo histórico mesmo, a integração do negro na sociedade de classe. A gente tem uns trabalhos muito importantes, inclusive do falecido professor Florestan Fernandes, né, que foi um precursor dessas análises, né? Então nós temos um problema da integração do negro na sociedade de classes, porque o negro foi alijado de todo o processo histórico do Brasil com relação
a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, ou seja, acaba a escravidão e a gente não tem essa possibilidade de ocupação do negro. O próprio professor Celso Furtado, também nos seus trabalhos, ele destacava que, por exemplo, o processo de industrialização do Brasil foi pautado pela imigração europeia, no momento, inclusive, no qual nós tínhamos um excedente de mão de obra negra no Nordeste, no Norte e Nordeste, que poderiam estar ocupando as fábricas aqui no Sul-Sudeste, e isso não ocorreu. Então, o negro ficou à margem do processo, não teve acesso às terras, também não pôde ser integrado ao processo da desenvolvimento industrial. Isso tem um desdobramento com relação à própria caracterização do que é o trabalho no Brasil e da carga com relação a tudo que se refere ao trabalho braçal. Então, esse é um ponto importante que, é claro, esse estigma do trabalho braçal pega todas as pessoas, não só a população branca, a população negra, perdão. Mas o que eu queria destacar é que no caso específico da população negra, mesmo se nós formos nos lugares mais pobres e mais distantes do Brasil, nos rincões, nós vamos perceber um diferencial entre o branco e o negro. Mesmo nos lugares mais pobres do Brasil, há uma diferenciação. O fato da pessoa ser branca no Brasil lhe confere um conjunto de privilégios que não está disponível para a população negra. E isso aparece em inúmeras situações que até são sutis, que as pessoas, às vezes, que não são negras, acabam não percebendo. Então, existem espaços e ambientes nos quais as pessoas negras não podem ocupar porque não são vistos com naturalidade. Então, a raça e a cor, ela chega primeiro do que o indivíduo com relação aos processos de contratação de emprego, né? E é claro, evidentemente, a gente tem o problema da educação, mas quando a gente pega, inclusive, os diferenciais de rendimento por raça e cor no Brasil, nós percebemos que mesmo entre aquelas pessoas que têm uma escolaridade mais elevada, os diferenciais de rendimento, eles continuam persistindo. Nós pegamos as pessoas de nível superior, as diferenças entre os rendimentos também são bastante significativas, ou seja, os negros não conseguem, não têm a possibilidade de participar dos recursos, da riqueza que é gerada no Brasil. E aí tem um ponto que vale a pena a gente destacar, que é o seguinte, nos últimos anos nós tivemos processos importantes, nós tivemos o processo de cotas raciais para ingresso nas universidades públicas federais, tivemos o processo de cotas para concurso público em cargos no governo federal. Isso ampliou o número de negros no serviço público e ampliou o número de negros em universidades públicas. Mas aí há um problema, e você tem toda a razão, com relação à questão da permanência. Em muitas universidades públicas, porque não basta só ter cotas, as instituições elas precisam estar preparadas para receber essa população negra. Então, a semana passada nós estávamos discutindo exatamente esse ponto, porque existe o racismo dentro das universidades, o negro entra na universidade pública, mas tem o estigma, a polícia que persegue esses estudantes negros, tem alguns professores que ainda não estão preparados, por exemplo, para receber esses negros, tem ainda o forte racismo que faz com que ainda a universidade seja um ambiente hostil, a escola ainda seja um ambiente hostil para a população negra, porque os professores não estão preparados ainda para enfrentar essa realidade. Então, a gente tem esses dois problemas. Tem a questão realmente da inserção no mercado de trabalho, mas tem esse problema que está relacionado à questão da educação, à questão da formação da população brasileira, para a gente quebrar essas barreiras. Ô Jefferson, isso que você fala é muito importante, esclarecedor, né? E se a gente observa que há a causa cultural e terrível, né? Terrível, que acaba desenvolvendo um racismo permanente e muitas vezes é aquele que não há nem como, porque não é aquele que é expresso, manifesto, e você tem a lei para puni-lo, né? Mas é aquele que está nas pequenas atitudes, nas relações sociais, naquela marginalização silenciosa. E isso, claro, demanda muito tempo, ou pelo menos muitos esforços, inclusive lá nas crianças, né, na escola, para mudar essa mentalidade, para arrancar isso das pessoas. Agora, aquilo que nós temos como uma política que já está em vigência, como você citou, a política de cotas, né? Apesar desses problemas todos, ou seja, ele tem o acesso, mas há dificuldade para permanecer, há marginalização, há discriminação. Apesar disso, já é possível medir o quanto a política de cotas muda
essa situação econômica dos negros, dos pardos e dos índios também, dos indígenas também, na sociedade brasileira e nas relações econômicas? Não, esse processo ele foi muito importante. Nós pegamos, por exemplo, a questão da presença do negro na universidade pública, aumentou sobremaneira a população negra nas universidades públicas. As universidades indígenas, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante no Mato Grosso do Sul, né, que tem inclusive processo seletivo específico para a população indígena, tem a universidade tem cursos específicos para indígenas, formam professores indígenas, então é um aspecto bastante importante. Então, isso avançou, nós temos um número maior de pessoas negras egressas das universidades do que tínhamos há 10 anos. Nós temos inúmeros professores cotistas, inúmeros profissionais cotistas que estão saindo da universidade. Então, isso realmente aumentou, avançou mesmo. A gente tem um processo que é inegável de avanço com relação à educação. No governo federal, para concursos públicos, ampliou também, houve uma ampliação do número de trabalhadores negros no setor público. Então, esses elementos nós conseguimos perceber. A dificuldade realmente ainda é a permanência, tanto no caso das universidades e no caso do poder público. Nós temos um problema que é o problema do mercado de trabalho mesmo, que é a questão da progressão, das promoções, ou seja, para que esses negros possam ocupar, às vezes, situações, processos de direção, cargos de liderança, que é um outro problema. Porque como é que a gente pode fazer para Jefferson, mudar a mentalidade das... desculpa, isso mesmo em empresas públicas, né? Isso mesmo em empresas públicas, né? Porque o que acontece? Existem algumas armadilhas, né? Então, por exemplo, no setor privado, nós temos a questão do mérito, né? Quer dizer, o jargão, né, do mérito que esconde a possibilidade do racismo, né? Então, eu afirmo que eu não vou promover um indivíduo negro porque ele não tem o mérito, né? A despeito de escolaridade, ou seja, não participa dos circuitos no qual ele possa participar desse processo de promoção. No caso do setor público, existem alguns arranjos com relação aos processos de promoção, de progressão em carreira, que praticamente veda a população negra, porque é um sistema no qual você privilegia as pessoas mais antigas e os vínculos existentes entre essas pessoas, de tal modo que você não consegue ter progressão. Então, é um aspecto curioso. Tem estudos da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, que sinalizam esse processo. Curiosamente, cargos de direção, cargos de gerência no setor público, eles são muito reduzidas, é muito reduzida a presença da população negra. Professor Jefferson Mariano está sendo entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes, ele é analista socioeconômico do IBGE. Professor, apesar de toda a questão estrutural que está em todos os setores da sociedade, o que uma mudança de governo pode trazer? Existe alguma criação de expectativa para que alguma política possa ser colocada em prática e que as diferenças comecem a regredir? Ou o tempo mostrou que mudança de governo não provoca tanta mudança assim? É sempre muito delicado a gente falar de mudança de governo em função do contexto no qual nós atravessamos, né? Esse período de muita rivalidade, muita polarização. Então, é sempre muito complicado. Mas é inegável que existem algumas questões que criam expectativas em torno da população negra. A primeira delas é a retomada da CEPIR, né? Nós tínhamos a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tinha o status de ministério e que ela desapareceu, né? Ela passou a ter o status apenas de uma subsecretaria. Então, a volta da CEPIR com o status de ministério, ou mesmo de uma secretaria, pode ter um efeito de demonstração sobre os estados e municípios, e os estados e municípios restabelecerem as suas respectivas secretarias e a gente voltar a ter essas políticas, porque existia uma direção na qual estados e municípios implementariam também políticas de cotas e esse processo ele ficou, nesses últimos 4 anos, ele ficou um pouco adormecido, né? Então, o restabelecimento desse tipo de política pode fazer com que a gente possa avançar com relação a algumas políticas públicas afirmativas. Existe também, por exemplo, a Fundação Palmares, que foi completamente esvaziada ao longo desse período, a retomada do protagonismo da Fundação Palmares, e aí sim a gente poder ter a implementação de políticas públicas, não só na área de educação e na área de emprego, mas em outras áreas às quais a população negra está muito exposta, por exemplo, com relação
características urbanísticas dos entornos dos domicílios, a questão da saúde. Então, esse é um ponto importante, porque vale destacar, nós passamos 2020, 2021, durante a pandemia, e, por exemplo, a população negra foi a mais afetada pela mortalidade, no caso da pandemia. As pessoas jovens, pessoas abaixo de 60 anos, por exemplo, a maior parcela de mortalidade ocorreu em torno da população negra. A gente tem um problema da mortalidade por causas externas entre a população masculina. É 3 vezes superior a taxa de mortalidade por causas externas da população masculina em relação à população masculina branca. Entre 2010 e 2022, a taxa de mortalidade entre 2010 e 2021, a taxa de mortalidade externa entre a população branca masculina caiu e da população negra subiu. Então, esse conjunto de elementos, essa transição de governo cria uma expectativa em torno da população negra, que a gente possa ter uma redução desses fenômenos. Aí, é claro, a partir de políticas públicas, e aí, é claro, essas políticas públicas, elas também ajudam a sinalizar para o setor privado possibilidades de mudança, porque ao longo desses últimos anos, algumas empresas até tentaram promover algumas ações importantes. E o que aconteceu? Houve uma carga muito negativa nessas ações dessas empresas, porque essas ações foram caracterizadas como, vou colocar entre aspas aqui, porque é um termo inadequado, né? Racismo reverso, né? Que é um termo que é impróprio, né? É inadequado, é um termo que é incorreto, inclusive, mas algumas pessoas afirmam, né? Que quando as empresas fazem esse tipo de ação, elas estão incorrendo em um racismo reverso. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de que a situação melhore. Professor Gerson Mariano, analista socioeconômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, falando sobre estudo sobre desigualdades sociais por cor e raça do IBGE. Professor, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até.